Minha diretoria, lá se vão 2 jogos da Copa do Mundo e a gente já tem algumas sugestões daquilo que pode não acontecer nas próximas Copas do Mundo. A gente não precisa ir longe demais. Nós temos uma Conmebol que cometeu esse erro através da Libertadores, nós temos a FIFA cometendo esse mesmo erro através da Copa do Mundo e que é possível ser evitado se a gente realmente abrir a boca antes e não na hora. Então, está muito claro que algumas seleções não têm condições de jogar uma Copa do Mundo. Isso enfraquece demais o nível do torneio. Quando a gente vai assistir alguma Copa do Mundo, a gente quer ver, evidentemente, a nata do futebol, aquilo que há de melhor, e por isso que quem não gosta de futebol assiste, porque é realmente incrível assistir uma Copa do Mundo. Quando você vê a seleção do Catar jogar, como você viu ontem contra o Equador, você vê que é uma seleção que ela não se classifica para a Copa porque ela realmente não tem condições de jogar com as outras seleções. Então não tem sentido você ter uma seleção como o Catar na Copa do Mundo para ela ser um saco de pancada. Aí hoje você assiste o Irã, que é uma seleção que se classifica para a Copa do Mundo no formato atual já com 32 seleções. E aí você vê ela jogando contra a Inglaterra e você vê que ela não tem condição de jogar contra a Inglaterra. E você vai ver isso numa série de outras seleções que estão na Copa do Mundo, não tantas, mas algumas, você vai ver que realmente já é um exagero, já não poderiam estar ali, mas tudo bem, é um número que tem que ser redondo para caber e certinho, chegar em oitavas, quartas e semi, tudo bem, tem que ser, é um número restrito, né? Você tem que fazer números múltiplos para chegar nesse formato de mata-mata. Mas aí a FIFA vem anunciando que a partir da próxima Copa do Mundo serão 48 seleções. Segundo a FIFA, para que mais jogos aconteçam, para que mais países participem, etc, etc. Esse discurso é muito bonito, só que é um discurso razoavelmente hipócrita. Ela só quer vender mais direitos de televisão para mais emissoras em mais países, mais caro ainda, e colocar mais países para participar do futebol para ganhar mais dinheiro. Não tem absolutamente nada a ver com o produto. Eu entendo e eu amo o esporte norte-americano, a maneira como ele é conduzido, porque o americano tem, por princípio, que a questão desportiva é a menos relevante. A mais relevante é a questão do entretenimento. Como é que eu agrado o público? E se eu agradar o público, eu ganho mais dinheiro. Esse é a cabeça do norte-americano. A cabeça do mundo em relação ao esporte é: isso é justo? Não é justo? Esse é o resultado mais justo? Não é esse o ponto, né? E o brasileiro também é extremamente assim. Ele discute o futebol, o Campeonato Brasileiro em cima da justiça. Não, vamos colocar os pontos corridos porque os pontos corridos são mais justos. Esse não é o argumento. O torcedor ele não quer justiça. O torcedor ele quer viver grandes emoções. Essa é a grande objetivo de qualquer entretenimento. Qualquer um. Essa é a premissa número 1. E a premissa número 2, qualquer evento de entretenimento tem um grande finale. Ele não termina para baixo, ele termina para cima. Então, é um erro o campeonato de pontos corridos. Especialmente num país onde o futebol está na veia e não no cérebro, como no Brasil e na América do Sul praticamente toda. Só que aqui no Brasil a gente discute, os jornalistas discutem isso desportivamente. O que é justo, o que não é justo, o que é melhor para o técnico, para o preparador físico, foda-se. Quando o norte-americano ele vai discutir NBA, eles sentam os donos da NBA lá, de cada time da NBA numa sala, eles falam: como é que a gente vende mais? O que faz as pessoas assistirem mais e mais e mais e gostarem mais alucinadamente disso? É isso. Então é assim que vai ser feito. Pronto. Ah, mas o jogador talvez não ache justo fazer uma puta num torneio, chegar na final, ter um dia ruim e perder. Ok. Mas o torcedor gosta? Gosta, então é isso. Pronto. E a Copa do Mundo, ela é isso. São grandes jogos, são grandes encontros, grandes jogadores. Quando você sobe para 48 seleções, qual é a possibilidade de você não pegar uma Copa do Mundo que tem, sei lá, 10 jogos ruins e transformar isso em 30? A possibilidade é nenhuma. Você, obviamente, vai transformar isso em 30 jogos ruins. Pra quê? A Libertadores era um campeonato do caralho. Até o dia que eles pararam de levar 2 por país, levaram 6, 8. Meu irmão, o time que não faz o Campeonato Brasileiro horroroso, ele tá entrando na Libertadores. E aí você tem uma Libertadores, na primeira fase os times brasileiros brincam, ganham fora de casa e em casa. Aquele, vou jogar fora de casa, não existe mais, você ganha fora e ganha em casa. Né? Você gera um desnivelamento absurdo. Então a Copa do Mundo é mais um movimento de pessoas engravatadas que não entendem porra nenhuma de futebol e que na verdade só querem ganhar dinheiro, que normalmente não é nem legal, né? Um dinheiro que eles ganham por fora. E dessa forma, entendeu? Quanto mais vagas eu tenho para vender, mais vezes eu vou ganhar dinheiro fazendo negociações, etc. Então a Copa do Mundo vai para o mesmo erro da Conmebol, para o mesmo erro que, aliás, o futebol comete insistentemente o tempo todo, né? Que é tentar vender o esporte futebol como se as pessoas amassem o futebol pelo esporte que ele é, pelo jogo que ele é. E não é verdade. O jogo futebol é um jogo ruim de assistir comparado a outros esportes. Ele é pouco emocionante, tem pouco ponto, a defesa ganha do ataque. Não é a mesma coisa. Os outros esportes você assiste pelo grande ponto. O futebol você assiste pela raridade do grande ponto, que é o gol, né? E pela imprevisibilidade de mesmo você sendo melhor, jogando melhor, você pode perder. É por isso que você assiste futebol, porque culturas formam paixões por clubes e, portanto, você defende a sua cultura contra a cultura do vizinho, o bairro de italianos, o bairro do japonês. É por isso que você ama futebol.
pela ligação com o seu time. É por isso que o futebol nos Estados Unidos não funciona, embora dê dinheiro. Por quê? Porque o americano tem franquias. Então ele não ama aquele clube como se fosse uma coisa das raízes dele. Ele torce por aquele clube porque é da cidade, porque é legal, porque ele gosta da cor e tal, mas assim, não é a raiz dele. Não é como o italiano que torce pro Palmeiras porque o avô dele é italiano, veio da Itália e tal, não sei. É diferente. Então as culturas fazem o futebol ser apaixonante. E a Copa do Mundo é uma boa dose disso. É a paixão pelo meu país, a vontade de ver o meu país representado, né? E boa parte das pessoas que não se importam com o jogo, que a maior parte das pessoas no mundo não gostam de futebol, a maior torcida do Brasil, por exemplo, não tem o time, é aquela torcida que vai olhar e falar assim, eu vou assistir porque é um torneio legal pra caralho, eu vou torcer pro Brasil, né? O cara quer... aí você fala assim, poxa, mas então tem uma lógica do cara querer torcer. Sim, você vai fazer vender, mas você vai transformar isso num produto pior. E você vai vender, e quando aquele país não estiver, ou quando aquele país for eliminado, a pessoa não vai continuar acompanhando. Veja o que aconteceu com a Fórmula 1. A Fórmula 1 foi vendida no Brasil da seguinte maneira durante décadas. Domingo que vem, Rubens Barrichello, Felipe Massa, torça para o Brasil na Fórmula 1. O que aconteceu? Nós criamos um monte de brasileiro que só ligava a televisão se tivesse um brasileiro com alguma possibilidade de fazer alguma coisa na corrida. Caso contrário, a corrida de Fórmula 1 não interessava. E aí a Fórmula 1 perdeu os brasileiros e fez uma curva absurda para baixo, ao ponto da Rede Globo, por exemplo, não conseguir pagar mais a Fórmula 1 e falar, não dá, não fecha a conta, não tenho mais interesse. Porque ela vendeu isso para o brasileiro. Aí a Netflix pega a Fórmula 1 e vende para o mundo o que acontece nos bastidores da Fórmula 1, a disputa interna de cada equipe, a independência de você torcer por um país ou não, a grandeza da Ferrari, o porquê da McLaren, a recuperação da Williams, o que está acontecendo naqueles bastidores. E vende isso no mundo inteiro para o Netflix. Ideia norte-americana, porque a Fórmula 1 foi comprada por um grupo norte-americano, não à toa está acontecendo o que está acontecendo. A Fórmula 1 coloca uma sprint race, coloca uma série de novidades, né, o DRS, um monte de coisa que algumas dão certo, outras não, umas eu gosto, outras eu não gosto, mas no final das contas o que acontece? Uma nova geração gigantesca que não viu Senna, que não viu Piquet, que não viu nenhum brasileiro ganhar nada, gosta de Fórmula 1. E é isso que o futebol tem que fazer. As pessoas têm que gostar de futebol. O cara tem que gostar de assistir Roma e Nápoles. E ele não vai assistir hoje Roma e Nápoles. Por quê? Porque acabou-se com o direito de jogar 2 estrangeiros para o clube, e o Nápoles tem 5 jogadores grandiosos, a Roma tem 1. Então o Nápoles vai ganhar o jogo. Então você não assiste mais. Porque não é interessante. É interessante assistir aquela nata do futebol europeu. Ali é legal. Só que eles também pouco se enfrentam. E uma hora eles vão virar uma liga. Porque tudo que você transforma num pequeno nicho milionário e num monte de merda embaixo, quando você tenta ou massificar esse monte de merda, entra naquilo que é bom, e você começa a perder qualidade. A Copa do Mundo com 48 seleções é mais Irã e mais Catar. E menos interessante é a Copa do Mundo. Então vem aí mais um erro grotesco da FIFA, que embora inclua países, inclui diminuindo a qualidade do maior espetáculo do mundo, que é a Copa do Mundo.